falar um pouco aqui para a galera que está entrando agora, um pouco da intenção assim dessa live, né? Então, a gente, eu acompanhei algumas lives do Roleta, inclusive uma que o André Almeida, grande parceiro de treino, casca grossa, sempre soma muito para a equipe do Roleta, fez uma live muito maneira com o Roleta e enfim, o foco deles foi muito a parte das lutas do Roleta. Olha, galera, caiu aqui, o Roleta tava tentando entrar, mas não estava conseguindo, me ligou aqui e aí ele vai tentar entrar novamente aqui agora. Mas voltando, essa live foi, gostei muito dessa live que o André fez com o Roleta e eles falaram muito desses aspectos da luta, das lutas do Roleta, tudo isso. E a gente optou por fazer, combinei com o Roleta, a gente fazer alguma coisa mais voltada, enfim, para os aspectos, o que vinha por trás, né, das lutas. Não falar, não comentar as lutas, ficar em cima dos comentários das lutas dele e tudo mais, mas tentar trazer um olhar do que estava por trás, de como é que está a vida atual dele também. Então, quem está assistindo aí, a galera do Roleta, se vocês puderem entrar em contato com ele, dizer para ele como é que faz para participar, que eu não estou vendo ele, talvez ele esteja com dificuldade, porque ele já ligou aqui uma vez. Assim que a gente ingressa na live, aparece o pedir para participar. Não sei se o Roleta já entrou de novo aqui. Chescão ou Davi, se puderem entrar em contato com o Roleta aí para explicar para ele. O mestre não tem muita intimidade com o mundo virtual, não. Grande Nelsinho, saudade. Bom, Felipe Cavalinho entrou aí. Salve. Sapão. Cara. Aí, alguém dá um toque no Roleta aí, cara. Ele tentou me ligar aqui. E o que eu acho que está acontecendo é que ele está tentando entrar e não está conseguindo. Ó. Pronto, agora. Fala, Cotati. Fala, Tinha um outro Roletão. Instagram, né? Tem dois Instagram. Cara, eu tô entrando pelo qual? Tô entrando pelo do Kotite Jiu-Jitsu, certo? É, tem outro Cotati. Aí eu tava no outro. Ah, você tava no Rodrigo Kotite. Entendi. É, Tá conseguindo me ouvir bem, Roleta? tô. Deixa eu aumentar o volume aqui. Tá bom. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Enfim, fazer uma apresentação aí para a galera que já tá assistindo aí. Muita gente que está aí é do jiu-jitsu, e eu vi que algumas das pessoas que também estão presentes não são do jiu-jitsu. Então, vou falar um pouco aqui
Para quem não sabe, Roleta foi um dos maiores nomes do jiu-jitsu de todos os tempos. É um dos maiores nomes do jiu-jitsu de todos os tempos. Foi 4 vezes campeão mundial, 4 vezes campeão pan-americano, campeão brasileiro. E teve uma carreira de muito sucesso. Conseguiu fazer uma curva na carreira dele, onde ele parou lá em cima, lá no topo. E a gente vai falar um pouco disso hoje. Eu sou muito grato de ser seu aluno desde a faixa amarela até então. Eu acho que a ideia de fazer essas lives aqui, eu trouxe grandes referências do meu trabalho até agora. Trouxe o Márcio Libar, trouxe o Duda Nascimento, e estou trazendo você, Roleta, que é o maior responsável por toda a parte técnica minha e principalmente por eu ter seguido essa carreira que eu estou hoje. Então, na época, eu lembro muito que na época você me puxava muito, e eu era um cara que eu era mais, eu não queria muito competir, essas coisas, você me puxava muito. E eu lembro que sempre que eu competia, depois eu me sentia muito grato a você, mas eu ainda não tinha total noção do que aquilo ia representar para a minha vida. Então, assim, hoje eu consigo ter uma visão muito mais ampla de tudo que aquilo somou para mim, de tudo que aquilo construiu para mim, e o quão grato eu sou a você por ter me puxado, por ter muitas vezes me esculhambado na frente de todo mundo, naquela psicologia antiga, mas foi tudo muito válido. E, inclusive, com relação a isso, a essas coisas, tudo que eu vivi nesse tempo de competição, me ensinou muito e me formou muito na maneira como eu lido hoje com meus alunos, aquilo que eu deixei de fazer e aquilo que eu faço. Então é isso. Roletão é isso, é um dos maiores nomes de todos os tempos do jiu-jitsu. É um prazerzão estar aqui. Queria te agradecer por estar aí, enfim, com a gente aqui, doando teu tempo, tua atenção e falando um pouco da tua vida aí nesse momento atual. E queria começar, Roletão. Tu quer falar alguma coisa sobre isso? Quero. Primeiro quero agradecer o convite. Eu acho que mandar um abraço aí pro Amir, que entrou aí agora na live, que eu vi ele entrando aí. Saudade, muito tempo que eu não encontro. Grande incentivador, sempre. E dizer que nada mais gratificante quando a gente vê o pessoal que treinou junto com a gente, bem sucedido, né? Você, o Fabinho, o pessoal, cada um seguindo o caminho, sabendo que o jiu-jitsu ajudou a formar essas pessoas, mesmo as pessoas que não seguem exatamente o da aula ou vive do jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu ajuda a formar o caráter e principalmente a autoestima e conhecimento do atleta. É claro que a cabeça do ser humano é uma coisa muito difícil da gente tocar e a gente também não sabe como a coisa bate, para cada um bate de uma forma. E a gente tem que ir devagar, fazendo experiência, vendo aonde que a gente pode mexer, às vezes no ego, às vezes provocando, e essa às vezes é o intuito é um jogo de aposta. A gente sabe às vezes quando aquilo ali pode levantar, quando pode derrubar. Uma hora a gente provoca, uma hora a gente passa a mão, e é sempre no intuito de tentar puxar um pouco mais, sempre um pouco mais. Boa, Letão. Aproveitar isso aí que você está falando, e eu queria que você falasse um pouco para a gente do mindset que você tinha na época que você competiu. Assim, você ganhou de praticamente todos os grandes nomes do esporte. E, enfim, sempre te colocavam numa situação assim, te botavam sempre para pegar as maiores pedreiras naquela época. Carlinhos, a Gracie Barra te colocava muito nessa posição. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o mindset que você tinha naquela época.
Como é que você pensava na hora de competir? Como é que você elaborava isso? Então, isso é um grande exercício hoje para a gente analisar as coisas aos olhos da época, né? A gente acaba, muitas vezes, vendo o passado com a experiência de hoje. E, às vezes, a gente tem que ver como que era naquela época. Então, quando comecei, né, eu comecei a treinar, gostei muito logo de início de fazer o jiu-jitsu e, e acabei, na verdade, optando, eu escolhi o jogo de guarda para ser o meu jogo, a minha maior ferramenta, porque eu acho que o jogo de guarda é o maior recurso do jiu-jitsu. Se a gente tirar a guarda, ele se aproxima muito, ele perde muito em relação a outras lutas de corpo a corpo. Mas quando você tem a guarda, você tem a capacidade de fazer uma defesa, de inverter, de virar, né? E como eu já falei aqui antes, eu defini para mim duas metas que foram importantes para eu trabalhar o meu jogo durante todo esse tempo. Uma era que eu iria jogar por baixo e ninguém ia passar minha guarda. Isso era uma prerrogativa que eu tinha. E a outra era que eu ia arrastar o adversário em algum momento da luta. A partir desses dois nortes, eu fui desenvolvendo, sempre inconformado com... Por isso é importante, às vezes, a pessoa inconformada é importante para você usar isso como alavanca, né? De que precisava-se ter mais recurso por baixo do que apenas as raspagens e os recursos que tinham na época. E isso fez com que me motivasse a criar, a desenvolver uma nova forma, algumas raspagens, algumas características diferentes, a guarda invertida, outros recursos por baixo, né? Que essa foi a forma que eu tentei contribuir com o jiu-jitsu para que eu pudesse ser campeão, que era o que eu queria, ser campeão brasileiro de jiu-jitsu faixa preta. Essa era a tua meta inicial? Essa era a minha meta quando não existia nem campeonato brasileiro formal. Nós tínhamos alguns campeonatos maiores que a gente considerava como brasileiro, mas essa era o meu norte. E eu acho, Contante, talvez o grande sucesso que eu tive foi, e o que eu considero a coisa mais importante para um atleta, é a motivação. É o que eu busco trabalhar hoje na minha academia, com meus alunos, é a motivação. Eu era um cara muito motivado para conquistar esses objetivos. E você, a partir dessa motivação, você consegue ir desenvolvendo algumas características, o seu jogo vai ficando em cima daquilo. E algumas pessoas têm essa motivação e acreditam, seguem. O que você Outras acha? pessoas... O que você acha, Roleta, que acendia essa chama dessa motivação para você? Quais eram... É uma motivação, Coatá, você tem motivações internas e externas. Eu tinha uma motivação interna de ser campeão, uma motivação intrínseca. Eu queria ser campeão, eu queria treinar e eu fiquei, quando eu não estava treinando, eu estava com a cabeça voltada para isso. Quando você está completamente dentro disso, o seu pensamento é todo para aquele. Quando você quer muito alguma coisa, não sei se você lembra, eu falo muito na academia, se eu quiser deixar um aluno duro, eu não consigo. Mas se ele quiser ficar duro, se ele quiser ficar bom, ele faz independente do professor. Então, é uma motivação interna. E isso é muito característica da pessoa. É claro que você pode desenvolver, você pode trabalhar, mas motivação é uma coisa muito difícil. Muitas vezes a gente vê o professor, às vezes a motivação tem que ser a motivação do outro, não pode ser a sua motivação. E há uma pergunta, será que a gente consegue realmente motivar o outro? Para você motivar outra pessoa, você tem que conhecer quais os motivos que a motiva. Porque senão você é apenas o incentivador. Puxa o treino, vamos lá, raça.
mas a motivação é uma coisa muito específica e muito difícil. É uma coisa que a pessoa tem e você, para motivar, primeiro você tem que conhecer o que motiva essa pessoa para que você consiga tocar naquilo. E não é fácil, demanda tempo, demanda... Eu prefiro capacitar os alunos para que eles andem sozinhos. Eu não consigo dar conta da minha vida e da vida de todo mundo. É importante eu capacitar eles para que eles consigam andar sozinhos. O mindset de alta performance é uma dessas características para você formar e desenvolver a sua carreira pessoal e capacitar os alunos para que cada um faça isso com a sua. Eu procuro sempre incentivar, eu oriento, mas eu não posso, não tem como eu cuidar da carreira de cada um. Cada um tem que cuidar da sua carreira. E uma das questões mais importantes do mindset é você, primeiro, ter um conhecimento próprio, um conhecimento pessoal. É importante uma autocrítica, um autoconhecimento. Né? Em seguida, você tem que, para isso, uma boa ferramenta é você usar o SWOT, que é uma técnica para você se conhecer. Né? As siglas ela vem de weakness, de opportunity, threats, Forças e fraquezas. Strong's. Força e fraqueza, exatamente. E aí, a partir daí que você conhece os limites e as suas crenças, aí é fazer um plano de treinamento. Eu fazia muito plano de treinamento, eu tinha sempre um plano mensal, eu sempre fazia em folhas a semana e até o mês, e colocava todos os treinamentos que eu tinha que fazer, que estava programado, treinamento técnico, treinamento mais explosivo, correr, malhar, yoga, subir a pé da Gávea. Então, isso tudo faz com que você tenha uma noção de cima do seu treinamento. E você saber como que você gerenciar ele, você consegue, eu fui bem essa semana, fui mal, entendeu? Às vezes você pode treinar muito bem na quinta e sexta e ter a noção de que treinou bem a semana, mas quando você olha de cima, você vê que no início da semana não foi tão produtiva. Então, isso, o mindset de high performance é uma coisa que ajuda muito no atleta. E como principal foco, eu falei, é a questão da motivação pessoal de cada um. É você tentar trabalhar para que ele consiga chegar na motivação. É muito difícil você motivar uma pessoa sem saber quais são as reais questões que a motivam. Entendi. Você, assim, essa tua carreira vitoriosa, então, tu atribui ela à tua, principalmente à tua motivação, certo? Tu Exatamente. consegue identificar com clareza o que te motivava? Porque às vezes, assim, eu imagino, porra, eu queria ser campeão. Beleza, eu queria ser campeão, mas o que te motivava? Meu irmão, era aparecer, era, porra, fazer um nome, era ganhar o dinheiro, era... O que tinha por trás disso? Tu tem... Isso fica claro para você? Fica, não tinha motivação financeira, não tinha motivação de aparecer, mas de ser campeão. De ser campeão na faixa preta. Eu, quando entrei no jiu-jitsu, eu fazia karatê e eu entrei porque achei muito eficiente, mas eu me dediquei muito à parte esportiva, a competir e ver a luta dos outros e ficar revendo e ficar pensando com aquilo, remoendo como que eu poderia melhorar a guarda e fazer outras coisas. Então, treinar de olhos fechados, que eu acho que é uma das coisas que ajuda bastante para você desenvolver outras habilidades. Treinamento sem a mão para melhorar. Então, você o tempo todo treinando na academia. Quando você está muito dentro disso, você troca ideias com um, ideia com o outro. Acaba você vivendo isso o tempo todo. Né? E eu consigo hoje olhar para trás e enxergar muito das coisas que eu fiz de forma muito empírica. Pois é, Roleta, só um segundo. Só um segundo. Até para deixar claro para a galera, o Roleta, além de, enfim, multicampeão de jiu-jitsu, se formou em engenharia, né, Roleta?
é engenheiro de formação, engenheiro de produção, certo? Mecânico. Mecânico. E hoje faz psicologia, certo? Já formei. Já se formou em psicologia. Hoje, com o que você aprendeu na psicologia, o que você acha que mudou? O que você acha que você conseguiu elaborar de pensamento na maneira como você conduzia as coisas antes? Justamente fazendo uma ligação com esse lance do... Você fazia muita coisa intuitivamente e acertava muita coisa intuitivamente. O que hoje fica claro para você, que com o auxílio da psicologia, que você consegue elaborar e falar assim, pô, isso aqui eu acertei, isso aqui tem como eu replicar para os meus alunos? Deixa eu primeiro mandar um beijo aqui para a Júlia, minha filha, que ela entrou aqui. Mandar um beijo que ela me pediu. Pai, manda um beijo para mim. Aí, Juju. Beijo. Boa. Cotade, é muito difícil você trabalhar a carreira. O jiu-jitsu, quando eu comecei, era muito no início. Hoje está muito mais profissional. É difícil você olhar para tudo, principalmente quando a gente é mais novo, a gente acaba olhando muito para fora. A gente deixa passar muita coisa rápido, muita coisa passa desapercebida. E quando a gente fica mais velho, a gente acaba olhando talvez um pouco mais para dentro. E você não consegue fazer tudo, olhar para fora, olhar para dentro, olhar para sua carreira, olhar para outras coisas. Isso é um ponto. Então, é importante você aprender e ter informação com quem já tem alguma coisa já traçada, algum caminho que possa seguir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as coisas que eu fiz muita coisa que eu acho que eu acertei de forma empírica e que hoje eu consigo ver um respaldo como que foi feito. E é possível você trabalhar essas questões de forma intencional. Capacitar, preparar a pessoa. A gente falou ainda agora de mindset de alta performance. Até lutadores com baixa performance técnica, com deficiência técnica, consegue ter um sucesso de carreira se ele fizer um trabalho de mindset que capacite ele para isso. Então, dá para se fazer um trabalho técnico e capacitar essas pessoas para fazer isso. Uma coisa que eu fazia muito era o treinamento mental. Vários esportes têm o treinamento mental. É uma forma de você criar uma imagem mental de sucesso e de se preparar não só para a luta, mas para os treinos e para a postura dentro da academia. E vou citar o exemplo, por exemplo, de atletas de ginástica, que eles já, antes de fazer a apresentação, eles passam toda a apresentação na mente. Essa apresentação na mente inerva a musculatura, ele fica completamente capacitado fisicamente e mentalmente para executar aquela apresentação. Esse tipo de treinamento focado no jiu-jitsu consegue fortalecer o atleta para que ele consiga ter um maior resultado, maior carreira, maior concentração. Eu dei um seminário outro dia lá na academia do Gilson, em Mogi, e fomos em Lausanne, no Museu da Olimpíada. E eles têm lá como modelo, né, uns vídeos em francês e inglês, fazendo um treinamento desse mental. É claro que apenas para fomentar um pouco esse tipo de técnica de você buscar o máximo de concentração e o máximo de resultado interno com esse tipo de treinamento. Então, a partir dessa motivação que eu tive, eu fazia muito treinamento mental, mas de forma que eu não entendia muito. Eu fazia, mas sem saber o que estava fazendo. Não tinha uma base científica, mas eu lembro que você já separava raspagens para determinadas lutas que você sabia que ia pegar aquele cara no campeonato, você já sabia qual era a raspagem que tu ia fazer com ele, porque tu já estudava o jogo dele. Eu tinha já a luta toda montada na cabeça de como que eu ia lutar, as opções, as consequências que podia acontecer, o que eu precisava fazer. A partir daí, você executa
com uma facilidade porque você já viu o filme. É mais ou menos paralelo de simulado de emergência que as pessoas saem, para quando precisar sair, ela já sabe o caminho, já sabe tudo. Você já tem aquele filme e a cabeça já está preparada para aquelas situações, para a vitória, para aquilo tudo. Agora, uma coisa que é muito importante, que a psicologia ajuda muito, é a gente entender que o lutador, o atleta, ele é uma pessoa. Acima de um atleta, ele é uma pessoa com uma série de limitações, principalmente pessoais. E eu vejo muito dos fracassos de alguns grandes lutadores, às vezes fracasso tipo assim, de parar a carreira, de interromper a carreira, de não conseguir o máximo por questões pessoais. E às vezes não é uma questão técnica que está em jogo. Então, entender que aqueles lutadores, apesar de atleta, eles são pessoas com problemas e às vezes é ali que tem que ser tocado. É numa questão pessoal, é numa questão fora do tatame que vai causar todo o sucesso dele como lutador. Perfeito, perfeito. Oleta, fala um pouco pra gente de como é que você lidava e do que você acha que você aprende com as suas vitórias e com as suas derrotas. Tati, eu não sou só minhas vitórias, eu sou também as derrotas. Entendeu? Então, a gente é esse todo. E que eu, realmente, na faixa preta, foi a faixa que eu tive a maior sorte, o maior êxito foi na faixa preta. Mas que tanto na faixa preta quanto nas outras, é importante você usar essas derrotas como aliado. Né? A alienação dessas derrotas, de querer esquecer, só não muda o resultado. Só faz com que você não traga ela como um aliado. Você aliena e não aproveita nada do que ela traz de bom. Né? As derrotas, as vitórias, ela tem uma questão importante, que ela, como se ela fosse solidificando a sua autoestima, a sua crença de vitória. Você acaba se vendo numa situação, se projetando, tendo uma imagem mental de vitória. Isso faz com que você facilite você ganhar uma luta. A gente vê isso claramente quando algum atleta que ele acha que é melhor que o outro, ele toma algum ponto, e não aceita aquela pontuação, ele vira o jogo. E o contrário, quando o atleta, às vezes, ele sente que ele é pior e ele faz alguma coisa, parece que ele... Isso não, a gente vê em futebol, em outros esportes, parece que ele não tá naquele lugar ainda que ele sinta, não, eu fiz o ponto e vou. Então, isso acontece. Então, a vitória te coloca nesse lugar, te solidifica. E as derrotas te lapida se você souber usar elas para fazer a melhoria. Sim. Assim, hoje eu trabalho isso com meus alunos e, enfim, ouvi isso de outras pessoas e até hoje venho trabalhando isso, inclusive em mim, que é o erro cognitivo, né, cara, que a gente tende, às vezes, associar a nossa autoestima com a nossa performance. Então, isso, às vezes, pode ser um limitador muito grande até para o competidor, porque, inevitavelmente, o cara que treina ali, que está sempre ali botando a cara, ele vai perder também. Então, e se ele tem uma associação muito grande da autoestima dele com o resultado dele, com a performance dele, o que pode acabar acontecendo é justamente numa derrota, às vezes aquilo ali destruir o cara, né, cara? Deixar o cara muito mal e o cara não saber usar isso a favor dele. E o que você acha que é assim, o principal ponto, a maneira de você olhar para essas situações, além de desassociar isso da tua autoestima? É o que eu falei, a gente não sabe onde as coisas tocam na pessoa. Então, às vezes, um comentário, às vezes não é nem uma derrota, um comentário, às vezes, você puxa algo mais daquela pessoa. Às vezes, aquele comentário, ele empurra a pessoa. Isso vai estar muito ligado
as características pessoais de cada um. Né? Pessoas que recebem bem uma crítica, pessoas que não recebem bem, pessoas que às vezes uma dificuldade joga para cima e outras que joga para baixo. Então a gente Como é que você lidava com isso, Roleta? Eu sempre vi as derrotas sempre como uma alavanca. Eu sempre vi, e isso eu acho que talvez é uma característica minha pessoal, de você sempre tentar ver onde pode apresentar, onde você pode melhorar, né? Eu vejo aqui alguns lutadores, alguns atletas que têm às vezes uma visão mais pessimista. Então, a diferença do pessimista para o otimista, o pessimista ele passa o tempo todo vendo as barreiras no caminho. Então ele fica, ele quer pegar a faixa preta. E aí ele fica o tempo todo vendo, eu vou ter que treinar, vou ter que correr, vou ter que suar, vou ter que fazer isso. Ele enxerga as barreiras no caminho. E o otimista, ele enxerga lá na frente. Ele vai treinar pensando que ele vai chegar lá e vai conquistar a faixa preta, vai ser campeão. Então, esse é o pensamento, faz uma grande diferença, mas está atrelado às crenças e à personalidade de cada um. O jogo de cada um tem muito a ver com as características pessoais do indivíduo. Como que ela tem cada crença, como ela se desenvolve. E aí, às vezes, tem que fazer um trabalho de sensibilização, de ressignificar essas crenças para que a pessoa comece a desenvolver. A gente faz um trabalho com criança aqui no Atlântico Sul, bem bacana, com esse tipo de enfoque. O Lobão, que é um casca-grossa campeão, que puxa o treino de criança aqui. A gente faz o trabalho de criança. O trabalho de criança é um trabalho sempre muito lúdico. Acho que a gente está o tempo todo analisando e avaliando os alunos. Por isso, o tempo fica ali, a gente fica ali durante meses ali com o aluno e a gente aprende onde um vê mais dificuldade, onde um precisa ganhar, onde o outro precisa de mais desafio, para que a gente consiga, dentro dessas características, né, de resiliência, de autoestima, tentar trabalhar essas características para ir formando já desde pequeno. Isso vai depender, isso é um histórico de vida. Então, quando a pessoa chega na academia mais velha, já com histórico de vida, sempre que teve já vários reforços negativos, é mais difícil quebrar. Então, a gente tem feito esse trabalho com criança e tem tido bastante sucesso e retorno positivo dos pais. Maneiro. Não, acho que é bem isso mesmo. Olhar o aluno de forma bem individual, né? Tentar trazer um olhar bem individual. Roleta, só aproveitando esse lance aí de falando de derrota, de vitória e de... eu vou trazer até uma coisa que não estava no escopo, mas eu acho que todo mundo se interessa um pouco por isso. Fala para mim quem foram os caras mais duros que você lutou, os caras que você acredita que foram os caras mais duros que você lutou. E dentro da academia, dentro da Gracie Barra, que naquela época era, enfim, um salseiro, muito cara bom, de todos os pesos. Fala para mim quem você considerava assim, os mais duros da época. Dos caras que eu lutei, Otávio, vai depender. Isso tem muito a ver também com o momento, né? Então, primeiro mundial, você colocar a faixa preta para lutar o mundial, aquilo tem um peso muito forte. Se você pensar que há 1, 2 anos na frente você já tem um tempo de faixa preta, isso vai lhe solidificando, como a gente falou. Você vai criando ali uma característica, né, de solidificação, né? De confiança, né? De confiança, né? E você pegou a faixa preta para lutar o Mundial, né? Pegou logo... Para lutar o Mundial, O Carlinhos falou, vai lutar na faixa preta, e eu até disse isso. Você não tinha campeonato brasileiro, campeonato mundial. Eu fui campeão mundial primeiro de ser campeão brasileiro, na faixa preta. E eu queria o título de ser campeão brasileiro, porque eu nunca
nunca me conformei com falar fulano que ganhou do Beltrano e do Ciclano. Que Acho antes que era isso assim, né? era muito, ganhou de um e do outro. Você pode colocar isso como complemento, né? E acho que na área da luta, você sempre coloca que ganhou de um e de outro, assim, para reforçar. Mas o título é importante, como a gente vê em outros esportes, tendo os títulos. Ah, campeão estadual, campeão brasileiro, campeão paranaense. Sempre tinha isso e a nossa modalidade não tinha. Então, eu queria ser campeão daquela faixa preta. Mas, e essas outras lutas vinham em paralelo. Então, a luta com o Valide foi uma luta muito dura, exatamente por eu estar iniciando. Era um cara, você está lutando com um cara que ele é invicto, não sei quantos anos, mais de 5 anos invicto, um cara difícil de raspar, um cara muito forte, com muita determinação, e que ganhava tudo, tanto que o Mundial foi todo em cima dele. A A promoção luta do Mundial. do A primeiro Mundial, divulgação, a né? luta com o Zé Mário e o Minotauro foram duas lutas também muito duras, porque tinha 84 quilos, eles são muito mais fortes. Então foram duas lutas também muito duras, né? O Amauri, que Estava eu acho que invicto o há mais Amauri de 10 estava anos. mais de 10 anos invicto, ganhava tudo. Quando você falava de Carson, era o Amauri e mais uma galera. Então ele era o cara que puxava a linha de frente, que lutava os absolutos, tudo. E era um cara que ninguém, acho que tinha raspado, nunca tinha raspado o Amauri. E então todos eles também é sempre uma barreira a ser vencida, né? Murilo também, que é um dos caras fortes também, justamente um dos caras fortes do Carson. Traven também, muito pesado. Margarida, que na época vinha ganhando tudo também. Então sempre são todos lutadores duros. E na Barra Gracie, na Gracie Barra, quando eu comecei lá, eu e Roma eram um dos mais pesados, com 78 quilos. Né? E hoje em dia, várias pessoas muito mais pesadas, muito mais fortes. E treino duro lá, você tinha o Rommel, o Gordo, o Nino, o Soca, apesar de bem mais leve, mas era muito duro. Essa galera que eu aprendi Tinguinha, bastante. Duda. Tinguinha, Duda. Caras que me ensinaram muito, porque eles vinham já de uma escola do Jean-Jacques também, que era uma escola muito técnica. Né? E aí trouxeram bastante técnica. Eu aprendia muito vendo eles treinarem também. Maneiro, Valetão. Maneiro. Cara, eu gosto muito de falar para meus alunos que uma das coisas que me ajudou muito no jiu-jitsu também era porque eu vivenciava coisas fora do jiu-jitsu. E aquilo deixava a minha cabeça mais arejada. E eu acho que o jiu-jitsu é um esporte, uma atividade... Calma aí que travou. Tá ouvindo, Roletão? Eu não estou te ouvindo. Ele saiu, vai entrar novamente. Tá voltando, galera. Aguenta aí. Aqui, Olha, Roletão. Então, voltando aqui. E eu sempre falava que, porra, outros esportes, outras atividades me ajudavam muito pelo lance da criatividade, né, cara? Eu acho que o jiu-jitsu é um esporte que exige muita criatividade, que para você buscar soluções para os momentos ali que você às vezes não tem ainda, enfim, uma posição, um formatado, um ângulo ali que você precisa atuar. Então você acaba dependendo muito ali do teu instinto de sobrevivência e da tua capacidade de solucionar problema, né? Então, hoje na psicologia, você consegue enxergar uma maneira de você treinar, de te capacitar para ficar mais criativo? O que você acha? E qual a importância da criatividade para o jiu-jitsu, na tua opinião?
Eu acho, Cotete, que o jiu-jitsu, ele, quando eu conheci ele, estava muito fechado em algumas questões. Eu lembro de algumas vezes que eu ia fazer posição no canto e o pessoal, quem te ensinou isso? Eu falei, não, ninguém, estou inventando. Aí o pessoal, então eu queria saber. Mas eu acho que acho que o jiu-jitsu venceu essa barreira hoje. Está muito criativo, muita gente desenvolvendo muita coisa. Não só a psicologia, mas como o próprio fato do pessoal se mudar para os Estados Unidos fez abrir a cabeça de muita gente. O crescimento do Vale Tudo fez também o pessoal aprender bastante. Contatos com outras lutas, como wrestling, sambo, as pessoas trouxeram muita coisa. Essas lutas puxaram muita coisa do jiu-jitsu, mas também elas ajudaram o pessoal a desenvolver e a capacidade criativa. Né? Uma outra coisa que eu acho bacana para o jiu-jitsu, que não só no jiu-jitsu, mas outras modalidades fazem bastante e que tem um grande peso na hora da competição, é o self-talk, a autofala. Né? Então, você encontrar alguma fala sua que te motive internamente, né? E que você mantenha aí um self-talk. Às vezes você está naquele mantra, naquela fala de concentração, tanto antes da luta quanto depois da luta. Isso faz com que você busque mais concentração e busque busque a sua melhor performance naquela luta. Você vê que eu tento trabalhar muito para acrescentar muita questão mental hoje em dia, para fortalecimento, para que consiga mudar um pouco, porque a parte técnica a gente já faz isso já de forma cotidiana, mas como trazer essas outras questões para colocar o jiu-jitsu num outro patamar, os atletas no outro patamar, buscando o máximo, não só individual, mas como coletivo, como esporte. Então, acho que isso ajuda bastante. Legal. Cara, eu vejo assim, o jiu-jitsu, ele, até falando desse lance, né, da criatividade, de você solucionar problema, da tua capacidade que você... A galera tá falando aqui que tá acabando, mas pelo meu relógio aqui, galera, ainda faltam mais, para acabar essa live, essa hora ainda faltam mais 12 minutos. São 7h46 aqui ainda. Mas eu ia falar dessa conexão Estava falando da conexão do jiu-jitsu com a criatividade, mas eu queria trazer, além dessa alta performance que a gente busca porra, melhorar ali no jiu-jitsu para ficar bom e tudo mais, olhar da maneira inversa, entendeu? Tipo assim, do que realmente o jiu-jitsu acrescenta para a gente, independente da gente estar duro ou não de jiu-jitsu, né? Então, assim, na tua opinião, quais foram, o que o jiu-jitsu mais te deu de valor em relação ao aprendizado que tu pode aplicar, que tu conseguiu tirar dali de aprendizado dentro do tatame, pro lado de fora dele, para a vida, que você consegue realmente levar isso para a tua vida? Ô, Tati, acho disso uma questão que pessoas que praticam algumas outras modalidades esportivas, e é o que eu faço com meu filho, eu quero colocar ele para ter uma variedade esportiva. Você começa a criar uma maior ligação, conexões neuronais, você fica com mais plasticidade em que você consiga trazer... Você era um caso, você era um cara que tinha habilidade no surf, no jiu-jitsu, em outras atividades. Isso vai te dando uma plasticidade. Se você fizer uma outra atividade, uma outra coisa, você vai também se sair bem. A partir da primeira, da segunda, você começa a desenvolver essa característica de conseguir sair para outras atividades, né? E o jiu-jitsu, respondendo essa segunda parte, é uma das
das modalidades que vai dar essa característica para outras situações fora também do jiu-jitsu. Além disso, o jiu-jitsu em si, ele é uma luta em que você tem uma situação para resolver ali. Você tem um treino com aquela pessoa, uma dificuldade de passar a guarda. Isso te dá uma capacidade de resolver aquele problema. De resolver um problema de que você tem um adversário que tem dificuldade de lutar contra ele. Resolvendo tantos problemas, esquece o problema em si, mas você cria por trás uma capacidade de resolver problema. Sim, De perfeito. lidar com a adversidade, de lidar com situações. Esse é o foco também que a gente faz com as crianças, para que a gente enxerga não aquilo que a gente está vendo, mas o que está por trás. A formação dele. Ele vai desenvolver habilidades sem saber, pessoais, que ele vai replicar depois em outras situações. Então, se ele desenvolve a capacidade de resolver conflitos, problemas, situações de dificuldade dentro do tatame, e ele consegue replicar esse modelo, ele depois, mais velho, vai replicar isso em outras situações, no trabalho, na vida pessoal, na vida sentimental. Ele tem uma capacidade de resolver, de analisar o adversário, de ter frieza, De lidar de com ficar numa pressão, né? situação difícil, Aprender a de lidar com ficar a numa situação frustração. difícil, de aprender a lidar com a frustração, de resiliência. Isso tudo é um aprendizado em que, sem saber, a pessoa começa a desenvolver e consegue replicar. Eu sempre costumo falar que a gente não consegue ter duas pessoas com gêmeas que vão ter o mesmo histórico de vida para que a gente faça esse tipo de pesquisa. Mas se a gente tivesse essa situação, uma pessoa idade física, e principalmente jiu-jitsu, e outra não, e fosse possível colocá-la vivendo a mesma vida, a gente ia conseguir ver essa diferença. O que a gente vê é, estatisticamente, que o número de pessoas que praticam esporte, de um modo geral, tem um desenvolvimento, uma capacidade de se dar bem melhor na vida, e a gente vê isso em número de pessoas que às vezes são CEO, são CFO, são presidente de empresa, eles geralmente praticam alguma atividade esportiva, eles fazem aquilo, inclusive porque muito dos insights são conquistados fora do ambiente de esportivo, senão ele fica o tempo todo naquilo ali. É importante você ter a capacidade de pensar fora daquela situação Perfeito. para que você consiga trazer Tem até a aquilo ver, para outro ambiente. tem até a ver com aquilo que a gente estava falando, né? Da importância do cara transitar em outras atividades para aquilo refrescar e arejar a cabeça dele, para quando ele voltar para dentro do tatame de novo, ele não tá só ali, só pensando naquilo o tempo inteiro, né, cara? E aquilo ali, Bitolado naquilo. exatamente. Isso abre a Buscando cabeça. a mesma, fazendo mais do mesmo, buscando sempre no mesmo lugar a resposta. Ele vai em outro ambiente e busca uma resposta, não o que a gente enxerga, não o que está vendo, mas, na essência, a mesma forma de resolver o problema. Perfeito. Eu acho que essa capacidade, né, cara, o jiu-jitsu, ele inevitavelmente, ele é uma atividade que é um esporte de contato que você vai ser colocado em uma situação desconfortável frequentemente. Então você vai aprender, querendo ou não querendo, se você chegar na faixa preta, você vai aprender, às vezes você lida mal, mas você vai ter que lidar com isso, frequentemente com derrota, com amasso, com desconforto. E eu acho assim que esse ensinamento que o jiu-jitsu traz para a gente, da gente não desesperar, da gente tentar, meu irmão, no momento. Travou aí, Roletão. Tá me ouvindo, Roleto? Tô. Da Tô gente, vendo. Tá me ouvindo? da gente não desesperar, da gente respirar, meu irmão, ter um tempo para manter a calma, para se ajeitar, para fazer as pegadas certas, para daí usar a alavanca certa para conseguir inverter o jogo, né? Acho que isso aí é bem aplicável, né, na vida. Você foi o cara assim que eu melhor vi usar alavancas e, enfim, eu acho que é isso, né, cara? Você tentar fazer menos força para resolver um problema, tentar utilizar aquilo que você tem com inteligência e usar o mínimo de força possível para o máximo de eficiência, né? A gente tem que tentar trazer coisas de fora para acrescentar
e daqui a gente joga para outro lugar e assim vai. Você vai transitando com essas questões. De novo, não no que a gente está enxergando, mas no que está por trás daquilo. Boa. Eu ia te perguntar, Roleta, faltam poucos minutos agora, mas enfim, se a gente precisar abrir uma outra live, a gente abre a outra live, entra logo em seguida de novo. Mas eu ia te perguntar do momento mais difícil que você teve na tua vida e de como você lidou, como é que você, enfim, fez para passar por ele. O momento mais difícil é parar. Então, esse eu acho que para todo atleta, para não falar todo, vamos falar quase todo atleta, esse talvez seja o momento mais difícil, é você tomar a decisão de parar, principalmente quando você decide parar no auge, sabendo que você poderia ir um pouco mais, mas que tomou a decisão de parar antes, de, como eu já falei outro dia, não passar o bastão, procurar parar no ápice da sua carreira. Eu já vi depoimento da Hortência, do Pelé, de que é o momento mais difícil de você parar dessa forma. Eu vejo alguns lutadores sempre tentando puxar um pouco mais e aí, às vezes, acaba a carreira com a carreira brilhante, mas passando o bastão e não mantendo no ápice. Porque a gente sempre acha que dá um pouco mais, que poderia ir mais além. Claro que você vai esse sentimento, mas eu acho que no final das contas é melhor manter um pouco isso do que ter um sentimento de que parou numa derrota, num momento. Então, para parar, eu fui obrigado a assumir um pouco das competições, de assistir, da academia. Isso tudo foi pensado, né, Roleta? Você eu montou essa estratégia já com antecedência e era assim que você queria fazer. eu sempre procurei gerenciar foi tudo muito programado. Então eu falei, bem, eu queria já parar um ano antes, o pessoal não volta, tem um cara aí que está ganhando tudo, Margarida, aí voltei para lutar. Depois, não, o cara tem isso, eu falei, cara, uma hora eu vou ter que parar, e eu prefiro parar nesse momento, e aí eu sumi, né? E as pessoas, cadê a Roleta? Sumiu, morreu, e vinha de tudo perguntando, mas é difícil você parar. Difícil sobre vários aspectos também. Eu vejo muito atleta que engorda muito, que sobe de peso, que tem depressão. Eu nunca não tive problema de peso, não tive problema de depressão. Eu me preparei para voltar para uma outra atividade física, para uma outra atividade, que é a engenharia. Acho que você já sabe da história. Quando eu larguei a engenharia para ficar só lutando, eu escutava, tá maluco, vai largar a engenharia por causa do jiu-jitsu? E quando eu fiz o contrário, eu escutei a mesma coisa. Tá maluco? Vai largar o jiu-jitsu pela engenharia? Então, eu acabei tomando essas decisões muito conscientes, foquei naquilo que eu queria, mas é um momento difícil realmente você parar quando você está no auge da sua carreira. Né? Roleta, vão faltar agora 2 minutos para finalizar e tem ainda mais umas 2 ou 3 perguntas que eu queria fazer e depois deixar um espaço para caso alguém também queira perguntar alguma coisa. Então, vamos encerrar aqui, vamos entrar de novo, que aí a gente finaliza com isso. Então, galera, entra de novo aí novamente. Vou encerrar essa e vou abrir outra. Valeu, Roletão, aguenta aí. Valeu. Aí, galera, quem quiser, enfim, para concluir aí, fazer alguma pergunta e tal, posta aí que eu dou uma olhada aqui e o mestre responde. Agora o mestre tem um pouco de dificuldade para entrar na live aí. Augusto.
Roleta entrou. Solicita aí, roletão. Ajuda ele aí, Igor. Valeu, Augusto. Paliteira, Davi. Cadê a roleta? Ajuda ele aí, Igor. Qual é, galera? Liguem aí pro. Liguem pro mestre aí pra ajudar ele a entrar, vai. Fala, Reinaldo. Sim. Professor, agora é psicólogo. Roletão aí, depois de engenheiro. Cara, que porra. Engraçado. Acho que não apareceu, foi pra mim. Agora vai entrar, galera. Vamos lá. Fala, mestrão. Então, vamos lá. Então, a gente, antes de. Queria que você falasse pra gente, Roleta, um pouco de quem foram os seus ídolos e as suas referências de formação de vida dentro do jiu-jitsu e também fora do jiu-jitsu. Dentro do jiu-jitsu, eu acho que cada um acrescenta alguma coisa, né? Eu vi muitas lutas do pessoal que começou antes de mim. Eu via a luta, voltava, ficava vendo, tentando aprender. Os meus colegas de treino também lá, como eu comentei lá da Gracie Barra. Então eu procurava. Travou, travou um pouco para mim aqui, Roleta, mas manda aí, Tá me manda ver. ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Eu sempre procurei aprender com as pessoas que vieram antes de mim, né? O áudio travou, Roletão. Roleta, travou. O áudio está travado. Tem algum lugar melhor na internet aí? Vê se tem a ver com o teu microfone aí, Roleta. Tá sem áudio para mim também. Não tô te ouvindo, não. Ele vai entrar de novo aí, galera. Aí, Chesco, pior do que da pavona, né? Vamos lá, nós estamos entrando de novo aí. Escrever aí. Fala, mestre. E aí, continua aí agora. Quem foram os nomes Acho que a dos... gente acaba aprendendo com todo mundo. Algumas pessoas falam que você acaba
absorvendo coisas das 5 pessoas que você mais anda durante um período. Mas sempre procurei ver a luta do pessoal que começou antes de mim, luta de alguns dos lutadores que vinham antes, tentando aprender, ver fita, como podia fazer, principalmente quem jogava por guarda. Algumas pessoas se acrescentam como pessoa, como forma de lidar com o jiu-jitsu ou outras questões. O Joe Moreira e o Carlinhos foram professores. Tive a felicidade de ter bons professores que me ensinaram bastante, não só tecnicamente, mas como visão de mundo, visão do jiu-jitsu em si. Do pessoal que treinava comigo, meus colegas de treino, que a gente aprendia muito com eles. E eu falo aqui uma frase aqui, uma brilhante frase aqui que eu acho do Einstein, que é que se eu vi é porque eu estava sobre ombros de gigante. Então são essas pessoas que vieram antes de mim que me ajudaram a enxergar melhor e ver e aprender dali para conseguir andar para frente, né? E como história, assim, como alguém que eu tive como incentivo, nunca foi muito na época que eu lutava, mas depois eu tive ele como uma referência, que o Arnold Schwarzenegger, que depois que eu explicar vocês vão entender um pouco por que isso, não pelo que ele fez em si, mas pela capacidade que ele teve de se refazer. Então ele foi bem sucedido como bodybuilder, depois ele foi como ator, depois como político no estado maior dos Estados Unidos, da Califórnia. Então, e eu procuro, dentro de um universo talvez menor, com jiu-jitsu, com engenharia, com psicologia, tentando ressignificar e fazer coisas, trafegar sobre coisas diferentes. Entendeu? Perfeito. Eu tenho, cara, eu vivenciei, né, muito disso do teu lado e sei muito do teu foco, da tua dedicação, quando você bota uma coisa na cabeça, quando você quer alguma coisa, o quanto você trabalha duro por isso, o quanto você encara com seriedade e é isso. E você alcança. Roletão, antes de deixar, de repente, essa galera, vou dar uma olhada aqui, rapidamente aqui, eu vi que teve uma galera que mais de uma pessoa pediu para você falar quem era o teu melhor parceiro de treino. Quando eu digo parceiro de treino, pelo menos na minha cabeça, não quer dizer só que o cara é duro, mas quer dizer que o cara, meu irmão, ele tá ali para somar, tá ali junto contigo para, porra, te fortalecer, tá, meu irmão, treina duro contigo, porra, topa as paradas, meu irmão, para treinar nos horários, né, quando já tá morto. Quem foi o teu melhor parceiro de treino? Ou O melhores, Rommel, para não ser injusto. o Rommel era um cara que eu tinha ele sempre como um treino, além de duro, era um cara que a gente trocava muita ideia de como treinar, de como lutar. Era um cara que estava sempre junto comigo na hora de subir a Pé da Gávea. Nas competições, ele ficava do meu lado, no meu corner. Talvez foi o cara que eu mais treinei junto, assim, não só no treino, mas como uma parceria nas competições, né? E um cara que ele tem uma base, um jogo por cima de base muito forte, que também era uma forma de eu treinar a minha guarda, porque se eu conseguisse mexer o home ali, que era muito duro, a gente consegue mexer qualquer um, né? E o Soca era um cara que eu era muito colado nele, a gente saía muito junto, em termos de treinar, de trocar ideia, então eu peguei muito da forma dele também, de pensar o jiu-jitsu. Maneiro. Veio uma pergunta aqui também, de quem inventou esse apelido de roleta e por quê? Foi meu irmão, foi mais pelo jogo passa guarda, não passa, roleta e tal, e ficou. Deixa eu ver aqui as... Mandar um alô pro Fábio aqui, que ele está pedindo. Para quem?
para o Fábio. Sempre surpreende. Roletão. Fala, Fábio, um abraço. Vou dar um alô pro Chescão. Vai ter uma live do Chesco também. Sim, vamos fazer uma com o Chescão. O Chescão é uma grande inspiração para todo mundo aí da academia, né, cara? Sempre um cara que se esforçou muito para estar presente, sempre levando, botando todo mundo para cima. É isso aí, Chescão. Exatamente. Roletão, fala um pouco pra gente agora, para meio que fechar assim, né, cara? Não sei se vão vir mais perguntas, mas fala um pouco do momento atual agora, o momento atual que a gente está vivendo e da tua visão de futuro. Qual é a tua visão de futuro diante disso tudo? Tati, eu pessoalmente eu tenho na parte dedicada aqui à academia e também, como você sabe, eu sou engenheiro com formação em segurança do trabalho e meio ambiente. Eu lancei um livro, escrevi um livro na Europa, uma época, eu fiquei lá estudando. E tá travando? Travou. Tá travado? Não, agora voltou. E eu escrevi esse livro aqui, ó. Acabei de lançar esse livro. Qual o nome, Roleta? É porque sai Marketing do meio Jiu-Jitsu. Marketing ambiental. marketing ambiental. Boa. Fala sobre o que, Roleta? É um livro. Ele fala sobre o meio ambiente, mas de uma forma muito estratégica, de uma forma de vida. Ele tem bastante reflexão de enxergar não o meio ambiente como a gente vê assim, mas assim, de estratégia de empresa, de forma como a gente impacta o mundo, de soluções e no final, como eu consegui ver lá fora, na Europa principalmente, os últimos 2 capítulos são uma coisa muito criação minha. Ao longo do livro, eu acabo os últimos capítulos, que é uma metodologia de como melhorar a questão ambiental do produto, um método que tem 3 etapas para você melhorar o produto. Ele avalia o produto como serviço ou como produto físico, a evolução de você desenvolver hoje formas de usar, de vez de consumir fisicamente, a questão de é bem interessante. E nesse capítulo ele fala sobre uma metodologia de como reduzir, como você melhorar a performance ambiental do produto. E na última é como as grandes empresas de atacado, supermercados e lojas de varejo conseguiram usar essa questão ambiental como uma ferramenta para... Elas não produzem nada, mas ela com ter, através de requisitos ambientais, fazer com que os fornecedores melhorem o seu produto e que venda dentro desses supermercados, dessas lojas de departamento, produto com qualidade ambiental. Ou seja, eles conseguiram criar valor sem produzir nada, simplesmente dando voz, local, destaque para esse produto com qualidade ambiental dentro das áreas deles, das lojas. Maneiro. É bem interessante o livro. Maneiro, Roletão. E que mais? E da questão que a gente vive aqui no Brasil, eu vejo que há muita interferência em cima da política federal. Eu espero que tenha menos dessa interferência, que deixe o presidente governar, né? Eu acho que a população, o pessoal não acreditou que ele tivesse tanto apoio agora com essa fala aí do ex-ministro. E cada vez mais você vê que ele está mais forte, porque as pessoas acabam reconhecendo, não a fala é importante, mas o ato. Você gerenciar por ato. Então, a gente vê um esforço do presidente de tentar acertar, de tentar fazer a coisa certa. Ele dando exemplo, um cara que não tem
nada de corrupção no governo dele. E torço que a gente tenha aí sempre aliado junto com o Exército para que ele tenha força para manter o governo, porque a gente não vai ter uma outra oportunidade dessa. Legal. Qual é a tua visão de futuro, cara, com relação a isso tudo, com relação à academia de jiu-jitsu? O que você acha? Com relação a esse lance Eu da acho que pandemia, isso tudo que está acontecendo? um ano difícil nessa questão, né, da pandemia, decidir se abre ou fecha. De novo, muita questão política envolvida. Então, a OMS manda abrir, fechar, fazer um lockdown de todas as cidades. E aí todo mundo fecha. Agora a OMS diz que a Suécia é um exemplo, vamos abrir. E aí vai fazer o que agora? Agora abre porque ela falou. Então, muita politicagem em cima. Muita politicagem envolvida, não dá para saber. Né? Esperar melhorar. Eu acho que de um mês para a área médica aprendeu bastante. Eu acho que uma das coisas mais importantes é você tentar agir bem no início do problema, né? Tomar alguns remédios que estão sendo divulgados aí bem no início, não deixar agravar. E a longo prazo eu acho que o governo, porque todos os outros governos nunca fizeram, os 2 primeiros anos são sempre difíceis, né? Todos os outros governos foram assim. E o Brasil tem tudo para melhorar. Melhorando o Brasil, melhora as academias, melhora todos os business vão melhorar. É claro que o nosso segmento de luta, ele, por ser uma atividade corpo a corpo, em função da pandemia, vai sentir um pouco, mas tudo passa. Acho que a gente tem que acreditar que vai passar. Boa. Oletão, puder deixar aí uma mensagem para a galera que te assistiu, enfim, a palavra é tua. Antes disso, eu vou te agradecer. Vou falar que, meu irmão, foi um enorme prazer, enfim, conversar contigo, ter esse bate-papo aqui com você. Agradecer por tudo que você fez por mim. Se hoje eu vivo do que eu amo, se eu faço o que eu gosto e posso compartilhar isso com outras pessoas, e isso me causar tanta coisa boa, é graças a você. Então, meu muito obrigado por todo o incentivo que tu me deu, por todo o puxão de orelha que você me deu, por tudo que você fez por mim. Obrigado, mestre. Eu que agradeço, obrigado a você, obrigado a todo mundo que estava aí até agora assistindo. Você é um cara, já falei, muito habilidoso, que fizer vai fazer bem feito, né? Um cara que está sempre tentando também trazer coisas diferentes para acrescentar, né? Muito criativo, a gente vê na Bitang, vê com jiu-jitsu, então tem uma criatividade muito nata, né? E um cara de grande relacionamento. Acho que os sucessos são feitos pela quantidade de pessoas que a gente mantém no relacionamento, né? E estamos sempre juntos aí, Cotete, que você precisar, estamos juntos, né? E uma mensagem para as pessoas que eu vou dizer é uma frase que eu tenho comigo aqui, que eu busco não só no jiu-jitsu, mas em tudo, é que eu não faço o que é necessário, mas o que for preciso. Então, você tem que ter isso na sua mente. O que for preciso, faça. Então, se for preciso, você vai correr. Se for preciso, fazer o que for preciso para resolver aquela situação, né? Se for preciso sentar para fazer, você mesmo, você faça. Se for possível, você delegar, delegue, mas faça o que for preciso. Nunca só o que é necessário. Boa, mestrão. Valeu. É isso, galera. Acho que depois, Um a abração. pedidos internos lá no grupo, depois a gente faz uma outra, só falando dos casos engraçados e das coisas que aconteciam lá na academia. Essa a gente deixou para ser uma live mais séria e falar, enfim, desses temas aí. É isso, mestrão. Muito obrigado aí, obrigado pelo teu tempo. Porra, vamos que vamos. Boa Eu que sorte aí com agradeço. tudo. Valeu, Cottage. Se cuida. Valeu. Um Forte abração. abraço, mestre. Valeu, um abraço para todos. Até mais. Valeu.